bem, ouvintes e ouvintas do Grama? Bem-vindos a bordo para mais uma resenha. Vocês sabem, resenha é o nosso quadro que a gente bate um papo sobre temas candentes aí da conjuntura. E nós temos aqui um time hoje para conversar sobre imperialismo. A gente já está meio que rondando esse tema há algum tempo, né? Quem acompanha os nossos episódios aí sempre que sai. Já tem um tempo que a gente está falando que a gente precisa discutir, melhorar, né? Desenvolver um pouco essa ideia do imperialismo, atualizar o conceito de imperialismo. E nós convidamos aqui um time, convidamos a bordo para conversar sobre isso. A gente segue aí navegando esses mares revoltos da podosfera brasileira, né? A gente anuncia que o Spotify não comprou a exclusividade do Grama, né, Pedro? E nem a gente está aberto a propostas, né? Por enquanto não, né? Mas vamos ver. Do jeito que tá as coisas, a gente espera manter a independência, pelo menos. Isso aí, Pedro. Se apresenta, dá um oi para os nossos ouvintes e ouvintas. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes e ouvintas do Grama. Estamos aí de novo, né? Acho que a gente tem conversado bastante sobre esse tema de forma, como o Marcelo falou, de forma superficial, desde o arquivo até as últimas resenhas também que a gente gravou, né? Claro, também, por que não falar dos giros que a gente tem gravado, que a gente tem visto a atuação do imperialismo no nosso continente. Então, acho que hoje vai ser um grande momento o programa para a gente conseguir esclarecer alguns conceitos e passar à frente nesse tipo de discussão, né? É, isso mesmo. E para nos ajudar justamente nesse debate conceitual, a gente chamou dois economistas, né? Para nos ajudar. Primeira que eu quero apresentar para vocês não é marinheira de primeira viagem, mas tem tempo que não embarca com a gente. Quem é ouvinte aí desde o começo do Grama lembra da companheira Olívia Carolino, lá do Instituto Tricontinental. Olívia, muito bom ter você de novo a bordo. Muito obrigado por estar com a gente. Dá um oi aí para as ouvintas e para os ouvintes do Grama. Olá, todo mundo que acompanha o Grama. Para mim sempre é uma satisfação embarcar aqui nesse debate com o Marcelo, agora com o Pedro. Estou muito contente de poder trocar essa ideia com o Léo no dia de hoje. Muito bem, e fechando o nosso time, justamente, né, o professor Leonardo Leite. Quem se lembra daquela resenha que a gente gravou sobre o lawfare na América Latina, lembra que a gente citou o professor Leonardo justamente porque a gente estava precisando debater o tema do imperialismo e apareceu o nome dele. Justamente, então, ele está aqui com a gente hoje, meu amigo de longa data. Léo, muito obrigado por embarcar aqui no Grama. Manda um abraço aí para os ouvintes e para os ouvintas do Grama Podcast. Olá, Marcelo, Pedro, Olívia, ouvintes e ouvintas. É um prazer para mim imenso estar aqui. Eu embarco aqui nesse arte pela primeira vez, mas fique sabendo que eu já sou ouvinte há muito tempo, sou um ouvinte assíduo aqui do trabalho de vocês e quero dar o parabéns, tá? Vocês fazem um trabalho brilhante na podosfera antifascista, então para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Inclusive o Léo é um sortudo que ganhou o sorteio de livros que a gente fez lá na época do arquivo sobre fascismo, né, Léo? Chegou direitinho os livros para você, né? Chegou perfeitamente, Marcelo. Os dois livros estão aqui na minha estante. E eu já comecei a ler o primeiro, que é da Revoada dos Galinhas Verdes. E obrigado, foi ótimo. E é bom que o livro na estante serve também para as lives, né? Para você aparecer com bastante livro aí no fundo e tal, né? Compõe o ambiente. Com certeza. Muito bem, Pedro. E antes da gente entrar na conversa, vamos para os nossos recadinhos de sempre? Pois é, recadinhos de sempre aí, que nossos ouvintes e ouvintas já estão acostumados. E sempre vale a pena ressaltar, né? Então sigam o Grama nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Telegram, em todos os lugares, só procurar por Grama Podcast. Inclusive, em relação ao Telegram, a gente vai ter novidades aí em breve, talvez, vamos ver. E também, em relação a isso, procurem o Grama, né? No Padrim, no PicPay, a partir de R$5 por mês, que pode ser pouco para vocês, mas faz bastante diferença aqui para o Grama. Vocês podem se tornar parceiros, padrinhos do Grama Podcast, nos ajudar a pagar o servidor, a continuar, né, com a nossa estrutura de programas que tem, né, já apresentado aí bastante avanço nesses últimos tempos, mas a gente quer que seja cada vez melhor, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Né? E como a gente não é exclusivo do Spotify, a gente conta com o apoio dos nossos ouvintes para pagar, enfim, os cursos, etc. Obviamente que ninguém tira grana de podcast, é muito difícil sobreviver de podcast, é uma dura realidade na mídia no Brasil, né?
E obviamente com nós também, né, a situação é a mesma, né? A contribuição ela cobre custos operacionais, digamos assim, e para algum investimento em qualidade, os próprios livros que a gente sorteia eventualmente, enfim. E a gente quer dar uma atenção especial aos nossos padrinhos e padrinhas, então aguardem que novidades virão. Só também mais um último recadinho, né? A gente não é exclusivo do Spotify, mas também vamos lembrar os nossos ouvintes e ouvintas que o Grama faz parte do Portal Desaprender. Estamos lá no portal e fica o convite para vocês conhecerem os outros podcasts do Portal Desaprender. Tem bastante coisa interessante lá, tem temas que com certeza vão interessar a nossa audiência. Então, cliquem no link aí do post do nosso programa de hoje e confiram lá o portal. Tem bastante coisa interessante para a gente continuar fomentando a podosfera antifascista. Muito bem lembrado, Pedro. Podemos seguir nosso debate então, gente? Como já foi dito, o tema do nosso debate é o que é imperialismo hoje, né? Esse termo, né, imperialismo, ele é bastante usado, ele aparece aqui e acolá, principalmente no meio da esquerda, e, enfim, ele é uma categoria de análise, né? Ele, no meio, principalmente no marxismo, né, ele vem sendo analisado, debatido ao longo aí, pelo menos do século XX para cá, e a gente queria começar a conversa retomando justamente a formulação mais clássica, digamos assim, mais conhecida que nós temos, que é a formulação do Lenin, né? Lá em 1917, pouco antes da Revolução Russa, ele publicou esse livrinho, né? Um livro curtinho, mas que ficou seminal, que ficou meio que marcando o estudo sobre o tema, que é o imperialismo, a etapa superior do capitalismo. Etapa superior depende da tradução para o português, né? Tem várias traduções possíveis. Mas que ele caracteriza, então, e ele está analisando justamente aquele momento, ele está no meio aí do desenrolar da Primeira Guerra Mundial, né? Que é o enfrentamento entre as potências capitalistas europeias, né? Que acabou culminando num grande conflito, no maior conflito até então da história da humanidade. E ele está analisando, então, o quê? Esse momento que ele chama de estágio monopolista do capitalismo, né? Da criação dos grandes monopólios, que seriam a fusão aí do capital bancário, né? Dos grandes bancos, com o grande capital industrial. Ele chama, inclusive, a fusão dessas duas coisas, né? Capital bancário com capital industrial, de capital financeiro, né? Então, o capital financeiro é essa mescla, esse amálgama que é resultado dessa tendência de concentração, né, do capitalismo. E ele também está analisando esse momento que a gente está falando, né, que é o conflito da Primeira Guerra Mundial, ele é digamos, o desenrolar, que é essa partilha do mundo entre essas grandes capitais, né? E é a transição da política colonial para uma política de dominação monopolista dos territórios, né? É claro, né, que antes desse período que o Lenin está analisando, já se falava em imperialismo. Durante todo o século XIX, a maior potência capitalista do mundo, ela se autodenominava o Império, que é o caso do Império Britânico, né? Que é o império onde o sol nunca se põe, né? Porque os territórios que ele controlava estavam presentes em todos os continentes. E já baseava a acumulação, né? O imperialismo, digamos assim, britânico do século XIX, já baseava a sua acumulação na exportação de capitais e nas trocas desiguais da sua produção com o resto do mundo. Principalmente, não só, mas principalmente com nós aqui da América Latina, né? Nós bem sabemos que essa primeira grande potência capitalista mundial, que foi o Império Britânico, boa parte da acumulação dela se baseou na exploração nossa, né? Do Brasil e dos outros povos latino-americanos. Então, para começar a conversa, eu queria perguntar justamente isso para vocês. Perguntar se ainda é atual falar imperialismo, né? A gente está vivendo ainda num paradigma proposto pelo Lenin em 1917. Então, claro que o capitalismo mudou de lá para cá, né? Nos últimos 100 anos. Mas ainda essa mudança ela significa uma desatualização? Está caduca a ideia de imperialismo? Ou ainda a gente tem essa ideia da partilha do mundo, da exportação de capitais, etc. Eu vou pedir, na verdade, para o Léo dar esse pontapé inicial. Pode ser, Léo? Claro, Marcelo, sem problemas. Muito bem. Marcelo, você traz uma questão que é muito importante para o marxismo hoje. O marxismo tem uma tarefa de entender o mundo para transformá-lo. E entender o mundo é entender o mundo em todos os seus aspectos. Um desses aspectos é o imperialismo.
E aí a sua pergunta, se o imperialismo ele está caduco ou não, é muito relevante hoje, porque teóricos importantíssimos do marxismo hoje, como David Harvey, muito conhecido, ele vem nos últimos 3, 4 anos falando que o conceito de imperialismo deixou de ser relevante. Mas eu penso que é o contrário. A gente assiste hoje agressões imperialistas cotidianamente. E por que a gente assiste essas agressões imperialistas cotidianamente? Porque a grande contribuição do Lenin e a tradição marxista que ele inaugura no estudo do imperialismo é perceber que o imperialismo não é só uma política, um aspecto que os governos decidem se vão fazer ou não. O imperialismo ele é um aspecto do capitalismo, dessa fase avançada do capitalismo, que conecta uma dimensão política com uma dimensão econômica. A contribuição do Lenin é fundamental para perceber o imperialismo na interseção entre essas duas lógicas. Existe uma lógica política, mas existe uma lógica econômica por trás do imperialismo, e é por isso que o Lenin menciona, por exemplo, a exportação de capitais, como você indicou. No texto do Lenin, quando ele apresenta as 5 categorias, as 5 características do imperialismo do seu tempo, ele dá um destaque grande, na minha interpretação, para a exportação de capitais. E pouca gente sabe, mas nos rascunhos que o Lenin preparava para escrever o livro O Imperialismo, no rascunho ele coloca, depois de exportações de capitais, ele abre um parênteses e indica questão principal. No livro, ele tirou essa descrição, esse adjetivo, essa descrição, questão principal. Mas veja, o que ele está querendo enfatizar com isso? Que a guerra, que a disputa geopolítica, ela tem uma base material. E é assim que a gente deve entender o imperialismo, me parece. E hoje em dia, para chegar na sua questão, a gente assiste essa dominação imperialista, como eu disse no começo, cotidianamente. O exemplo talvez mais claro para a gente, aqui na América Latina, hoje, seja o da Venezuela. A Venezuela sofre uma agressão imperialista não apenas pela ameaça de uma intervenção militar estrangeira. Não é isso que define a agressão imperialista na Venezuela hoje. Embora, se isso acontecer, vai, evidentemente, aumentar, digamos, essa agressão. Mas a agressão já ocorre, por exemplo, com um bloqueio comercial, com um bloqueio econômico, com uma escassez de dólares na Venezuela, que leva a um processo hiperinflacionário, leva a uma piora considerável nas condições de vida do povo venezuelano. A Argentina passa atualmente por um mesmo processo, embora por mecanismos distintos. A Argentina passa por um problema de dívida externa que é praticamente sem solução no curto prazo, que leva a um problema de inflação, de restrição de financiamento ao governo. E então, isso é uma agressão imperialista. A Argentina ela tem que transferir um volume de riquezas para o exterior sob a forma de dívida externa, e não consegue. Isso condiciona a política interna. Enfim, teria vários exemplos muito claros hoje dessa agressão imperialista, que não é necessariamente uma agressão militar, embora uma agressão bélica, embora também aconteça, evidentemente. O caso do Iraque recentemente, né, a guerra do Iraque, ficou claro que não tinha arma de destruição em massa, etc. Foi, evidentemente, um dos motivos o petróleo iraquiano e a disputa geopolítica que envolve em torno disso. Então, Marcelo, eu te diria que sim, o imperialismo ele é muito atual, porque ele não é apenas essa agressão extraeconômica. No capitalismo, ele aparece como um conjunto de agressões econômicas e que são, muitas vezes, invisíveis. A gente não consegue, não é muito claro que está tendo uma agressão. Como que essa agressão existe? Com uma transferência de valores para o exterior. Parte da riqueza produzida aqui vai sendo drenada por mecanismos, por condutos econômicos que são invisíveis. Então, eu creio que sim, Marcelo, é possível afirmar com bastante segurança que o imperialismo é muito atual.
Olívia, você é do Instituto Tricontinental e eu sei que recentemente o Instituto, com outras organizações, ajudou a construir a Semana de Lutas Anti-Imperialistas, não sei se o nome é exatamente esse, mas eu queria que você trouxesse um pouco da experiência dessa atividade, né, e o que está sendo discutido no nível do Instituto Tricontinental sobre a atualidade do conceito de imperialismo para explicar a situação que nós estamos vivendo hoje. Pois é, Marcelo, a jornada anti-imperialista ela é construída nos marcos da Assembleia Internacional dos Povos, que é uma das iniciativas dos movimentos populares, sindicatos, organizações políticas de luta internacionalista, né? E entre essas organizações, né, acho que tem uma afirmação muito precisa, né, de chamar as coisas pelo nome que elas têm. E acho que essa é a importância dessa tua pergunta, né? Em meio a tantas décadas de estudos sobre globalização, neoliberalismo, que foram fazendo parte, né, do vocabulário da esquerda, é importante a gente ter uma só voz, né, de um grito único, né, na luta política, que é o fora imperialistas, basta imperialismo, né? Então chamar e caracterizar o inimigo número 1 da humanidade com o nome que ele tem, que é esse nome, aunque não esteja de moda, né, o imperialismo, né? Então acho que a importância dessa jornada é que essa palavra esteja na boca da juventude que rompe o silêncio contra a opressão, que esteja na boca dos ouvintes do Grama, exatamente por essa conexão que o Leonardo enfatizou entre a política e a lógica econômica, né? E veja, cada forma de atuação desse inimigo corresponde a uma determinada lógica de acumulação do capitalismo, né? E também a uma determinada forma de resistência e luta dos povos, né? Se a gente pensar no imperialismo clássico, né, esse que você se referiu a partir dos estudos do Lenin, ele se configura diante de uma necessidade de expansão do capital na sua lógica industrial. Então, em busca de matéria-primas, mão de obras, mercados, a estratégia na lógica de acumulação do capital industrial era a de ocupação, né? Seja por meio de empresas ou bases militares. Respectivamente a esse padrão de exploração e dominação do capital industrial, correspondia à luta de classe, uma determinada forma de organização e luta da classe trabalhadora, né? Notadamente um papel da classe trabalhadora urbana, empregada nas indústrias, com ferramentas como sindicatos, movimentos feministas, movimentos sociais, enfim, interromper processos produtivos, no enfrentamento com as multinacionais, denunciar os acordos de livre comércio, as relações subservientes dos estados nacionais aos interesses dessas grandes corporações internacionais, né? Acho que o que se coloca agora, e foi um tema da jornada, é entender a luta anti-imperialista hoje, né? Essa lógica do padrão de acumulação por dominância financeira, que faz com que o imperialismo atue além dessas formas clássicas, né? Também por meio da compra de títulos da dívida pública, que se transforma em dívida externa e faz com que os estados operem uma transferência de riqueza das sociedades para os bancos, para o sistema financeiro, né? Então, em vez de instalar a empresa no país dependente, o imperialismo tem a possibilidade de negociar as empresas na Bolsa de Valores, além de promover uma ofensiva sobre os bens da natureza, como a gente está vendo no caso da Amazônia, o petróleo, o minério, a água, né, como forma de buscar remuneração para esses papéis negociados. Então, é importante notar que a dominação do capital financeiro vem transformando as relações de produção e mundialmente está numa ofensiva para adequar as instituições políticas e os estados nacionais às suas necessidades de acumulação. E aí é nesse sentido que a gente vai vendo que a atuação do capitalismo ou do imperialismo, né, hoje, nessas necessidades da acumulação financiarizada, estão se mostrando incompatíveis mesmo com a democracia liberal burguesa, né? A gente está vendo um processo que deflagrou uma ofensiva mundial
de forças conservadoras, autoritárias, intolerantes, de extrema-direita, no sentido de eliminação dos povos, ou de intensificação, né, da ideia de povos sem destino, sem lugar no mundo, que caracteriza o fenômeno do genocídio de povos inteiros, seja pelo vírus, pela fome ou pelo fenômeno das migrações e dos refugiados, né? Então, eu acho que tem um entendimento de que há uma guerra do imperialismo contra os povos, né? Que nessa guerra nós não somos vítimas, né? Nós somos combatentes de uma visão de mundo anti-imperialista, e a importância dessa jornada e dessa luta internacionalista hoje é esse grito de guerra anti-imperialista. Muito bem, acho que essa análise econômica muito forte que vocês trouxeram agora, acho que ela é fundamental para a gente entender o que, enfim, tem acontecido por agora. Mas também acho que tem uma questão que a gente vem até provocando nos últimos episódios aqui do Grama, né? Que é a questão bélica mesmo, né? Quando Lenin analisou em 1917 o imperialismo como fator produtor da Primeira Guerra Mundial, que até aquela época era o maior conflito que a gente tinha visto, todas essas características elas se levavam, né? Se puxavam uma a outra. Dentro também daquela ideia de que a guerra é uma maneira de você executar sua política econômica, sua política ideológica por outros meios talvez mais extremos, né? E como que a gente consegue analisar essa dimensão hoje, assim? Acho que isso que eu queria também ouvir um pouco de vocês. A gente está numa etapa em que ainda é possível para nações que não são as grandes potências imperialistas terem qualquer tipo de ilusão em relação a um conflito bélico, porque também a tecnologia, né, todos os desenvolvimentos que essas nações tiveram dentro da perspectiva militar trazem também um cenário um pouco mais complexo do que a gente viu durante o século XX, em que a gente tinha nações que conseguiram enfrentar o imperialismo também militarmente, né? Como que vocês veem isso hoje? Como que vocês têm visto esse reposicionamento da China, da Rússia, agora com o fim da União Soviética, com esse discurso novo do Putin, né, de retomada da Rússia forte, da Rússia potência? Como que isso tem se colocado dentro da relação com os Estados Unidos e a OTAN e tudo mais que tem se movimentado hoje em dia no mundo? Olha, Pedro, se me permite aqui responder a sua questão, eu acho que tem 2 pontos aí que são muito importantes. Primeiro é a possibilidade da guerra. A possibilidade da guerra, ela está dada, a possibilidade. Agora, se ela vai se realizar como uma concreticidade, como uma coisa que vai acontecer, é uma outra história. Mas a possibilidade está dada. Por quê? Porque o capitalismo, ele é uma forma de vida, ele produz uma forma de sociedade, ele é uma forma de sociedade que produz uma forma de vida que é, pela sua própria natureza, desigual. Então, o capitalismo, ele produz desigualdade, em várias esferas. Uma dessas esferas é uma desigualdade entre os próprios capitais. Entre as próprias grandes empresas, elas estão num conflito permanente por matérias-primas, por mercado consumidor, por aumento de produtividade, por rebaixamento de preços e daí em diante. Essa disputa entre grandes empresas, ela também se expressa numa disputa entre estados nacionais. E uma contribuição muito importante do Lenin e do Bukharin era mostrar a formação desses que o Bukharin chamava de trustes capitalistas nacionais, grandes empresas articuladas aos interesses dos respectivos estados nacionais. E por que eu estou falando isso aqui? Porque o que a gente parece estar assistindo hoje é um processo como esse. O imperialismo clássico, do qual Lenin falava, ele surgiu a partir dos anos 1870, 80, 90. O que estava acontecendo naquela época? Uma guerra comercial, tarifas comerciais subindo, países fazendo menos comércios um com o outro e fazendo mais investimentos no exterior. Hoje em dia, parece que a gente está assistindo um processo como esse,
de uma guerra comercial, de tarifas protecionistas, de um ressurgimento de nacionalismos. Então, o processo que gerou a Primeira Guerra Mundial parece que ele está tendo as mesmas características no capitalismo atual. E a ascensão da China é claramente uma expressão dessa nova concorrência. O papel da Rússia, enfim. E isso pode desembocar numa guerra? Quais são as condições para isso? O Lenin, no prefácio ao livro do Bukharin, o Bukharin se tornou um dirigente da União Soviética e em 1916 ele publicou um livro também sobre o imperialismo que influenciou muito o Lenin. O Lenin fez o prefácio desse livro. E no prefácio o Lenin critica as posições da social-democracia alemã, especialmente o Kautsky, que defendiam que seria possível um mundo sem guerras, que os capitalistas encontrariam paz, etc. E o Lenin mostra que não, porque o capitalismo produz desigualdade, produz competição, é da própria natureza dele. Então é impossível ter um equilíbrio de forças em que ninguém esteja disposto à guerra. Uma vez que existe um desequilíbrio, a possibilidade da guerra está dada. Então, eu acho que essa é uma questão que está na pauta do dia. Por que nos últimos, do pós-45, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, até agora, essa possibilidade foi muito pequena, a não ser na Guerra Fria? Mas por que foi pequena? Porque os Estados Unidos assumiram um papel de líder indiscutível, né? De polícia do mundo, e numa distância para os demais absurda. Então não havia nenhuma possibilidade de uma segunda força questionar o papel dos Estados Unidos nessa cadeia imperialista. Mas hoje tem. A China está liderando uma nova revolução tecnológica, a questão do 5G, que vai abrir espaços de acumulação de capitais tremendos. Então, a gente está assistindo um processo de desafio a essa liderança. E são condições como essas, são condições que podem surgir a guerra, embora ela vá ocorrer de acordo com uma série enorme de outras circunstâncias. Mas, digamos, a possibilidade para ela, eu creio que existe. Eu acho interessante a gente pensar que na teoria clássica do imperialismo, né, a gente entende que a crise no capitalismo ela cumpre um papel, né? Ela faz com que o capitalismo se reinvente, né? A crise tem uma funcionalidade de sanear a economia, reorganizar os capitais no processo que o Lenin mostrou, processo de fusão, aquisição de empresas, e desorganizar a classe trabalhadora, lançando no desemprego, no aumento do custo de vida, para retomar a taxa de exploração. E a crise que a gente está vivendo é uma crise que não cumpre esses desígnios, né? Não retoma a taxa de acumulação em nível mundial e está nos arrastando para a barbárie, para uma guerra, né? Então, como queria me somar essa ideia, né, do Leonardo, de que a possibilidade de guerra está dada. Mas retomando um pouco essa ideia da guerra, do imperialismo contra os povos, que eu sugeri, tem autores também, como a professora Anister Cessenha, que vai falar de uma guerra assimétrica, né? Fala, olha, tem, né, de um lado, o Estado como uma máquina de guerra, com capacidade bélica, inteligência de guerra, enfim, num confronto assimétrico com as organizações que são os nossos movimentos, né? Organizações de caráter comunitário, popular, atuando ali com processos de formação política, organização do povo por meio do trabalho de base, organizações de massa, as lutas, né, que agora tem desafios, as lutas de massa diante da pandemia, mas que colocam em movimento uma diversidade de atores, né, e que tem sido nas últimas décadas protagonizados aqui na América Latina por mulheres, por povos originários, negros, pelos jovens. Então, nesse sentido, depois da Guerra Fria, que teve protagonistas institucionais, né, estados, organismos institucionais,
Hoje, uma das possibilidades de olhar para essa guerra é entendê-la como essa guerra difusa contra os povos, né? E os povos que se levantam, que reagem aos impactos nocivos do imperialismo sobre as suas sociedades. É importante pensar nessa dimensão da guerra difusa que alguém está difundindo essa guerra, né? Ela se difunde a partir de um centro de comando, então, desses interesses imperialistas, mas é uma guerra que não conhece fronteira, ela rasteja, penetra, né, nos nossos corpos, corações e mentes, e elas explodem como crises sanitárias, crise ambiental, crise social, política, civilizatória, né? E talvez isso esteja próximo do que a gente está vivendo. Né? É uma mudança mesmo de doutrina, né, dos Estados Unidos, que depois da derrota no Vietnã se mostrou essa dimensão de que a resistência, a luta dos povos, né, a cultura, logrou impor uma derrota à tecnologia de guerra do Império. Né? Então, ficou claro que não era suficiente a dominação e a superioridade no terreno econômico, militar, diplomático, né? É necessário exercer essa dominação do complexo da vida. Né? Então, daí vem um pouco essa ideia da doutrina por dominação de espectro amplo, de espectro completo, né? Essa capacidade total de controle para eliminar polos de vulnerabilidade. Né? Então, eu acho que essa ideia, né, do controle das emoções, do modo de desejar, da linguagem, da cultura, do mercado, de todas as esferas de reprodução e organização da vida, né, é uma forma pela qual se dá a guerra hoje. Né? Então, essa ideia, né, mesmo de guerra híbrida, que a gente já discutiu aqui no Grama, né, essa ideia de uma ação imperialista que vai combinar a guerra convencional com métodos de guerra que são esses de dominação da forma de pensar, de viver, de se cuidar, de se alimentar, de paradigmas que vão sendo disciplinados, né, a essa hegemonia de guerra. Né? Então, o livro mesmo, né, do Guerra Híbridas, que é um caso que o Andrei Coribico estuda, né, para o que ele chamou de revoluções coloridas, traz um pouco essa dimensão, né, a ideia da comédia abelhas, né, difundindo o enxame, o caos cumpriu um papel nessa guerra, e isso se dá, né, concretamente com um caos que favorece, né, uma dimensão material e concreta dessa guerra, que é a ofensiva do capital sobre a classe trabalhadora e na apropriação dos recursos estratégicos. Né? Então, tem também uma forma de olhar, né, para a guerra sem diminuir, né, que o papel da militarização, que tem aumentado, né, a gente, nas últimas décadas, aumentou a militarização na América Latina, chama atenção para outras modalidades, né, como os centros operativos, né, que apareceu principalmente no Chile. Então, continua a lógica da militarização, mas tem essa sofisticação do cenário de guerras chamado guerra de quarta geração, guerra cibernética, né, ou ao controle dos algoritmos, que faz com que você tenha, para além do controle, né, já clássico, que foi exercido pela indústria de massas, uma possibilidade dessa pulverização da classe trabalhadora e desse tipo de dominação que chega ali no grupo de Zap, né, que chega nas pequenas comunidades e que vai corroendo, pela ação imperialista, as comunidades por dentro. Né? Pois é, chegamos no grupo de Zap, infelizmente, né? O resultado está aí. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos. Gente, tem uma pergunta que a gente precisa falar, né? A gente precisa abordar essa questão que é a questão da China, né? Meio que inescapável quando a gente pensa nessa ideia de potências que vão crescendo, ganhando espaço e vão começando a dar cotovelada em outras potências que estão estabelecidas, né? É impossível não vir à mente a China, que tem, nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Tem ampliado aí suas influências econômicas, né? Tem exportado capitais agressivamente no mundo todo, né? Em especial na África,
E na América Latina, né? Inclusive, dados recentes aí que foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas mostram que em 2020, ou seja, este ano, de 2019 para cá, a China ampliou sua participação na economia brasileira, né? Então, as trocas comerciais com a China já saltaram de 28,5% da balança comercial brasileira para 33,8%, né? Um aumento aí de 5%, um pouquinho mais de 5%. E, em compensação, os Estados Unidos caiu mais fortemente ainda. Os Estados Unidos passou de 22,6% para 9,9%. Então, exatamente o contrário que o fascismo diria que ia acontecer, né? Que ia ter uma relação preferencial com os Estados Unidos, mas a pressão econômica acabou suplantando a ideológica, pelo menos nesses números que eu estou apresentando aqui. Ou seja, né, a gente tem essa potência, como o próprio Léo falou, né, e a gente já também abordou um pouco isso no episódio sobre o 5G, né, que ela está se colocando, inclusive, como uma hegemonia tecnológica, né? Tem uma tecnologia hoje que nenhum outro país do mundo tem, que é a da infraestrutura do 5G. Os Estados Unidos nem está competindo, né? Outros países estão competindo em situação desfavorável, mas os Estados Unidos nem está competindo com relação a isso. E a China também, inclusive, tem questões militares importantes, né? Tem toda aquela tensão ali do Mar do Sul da China, a própria questão da Coreia do Norte, enfim. A China, ela também está posicionada no campo da geopolítica mais militar, né? E aí eu quero, inclusive, mandar um grande abraço para o nosso time oficial que fala sobre China, que é a Amanda Salvino e a Melissa Cambuí. Um beijão para elas, né? Vamos contar com elas em novos episódios, certamente. Mas eu queria perguntar para Léo e para Olivia, né? A China é imperialista? Esse comportamento da China, né? De grandes empresas que estão se estabelecendo em territórios, né? Que está se colocando frente à superpotência atual, que é os Estados Unidos. Isso dá para configurar como uma postura imperialista da China? Olha, Marcelo, mais uma vez, é uma questão dificílima. E eu queria começar aqui, primeiro, falando de uma formulação que a Olivia trouxe, que é uma formulação brilhante, quer dizer, do imperialismo contra os povos. Então, em primeiro lugar, entender o imperialismo é entender essa dimensão de dominação de classes. O imperialismo ele é a expressão dessa dominação de classes a nível mundial. Ou seja, quando a gente fala de essas agressões econômicas, a gente está falando de valores de riqueza produzida pela classe trabalhadora num determinado lugar, que é apropriado, usufruído por capitalistas de outros lugares. Então, significa que falar de imperialismo é falar de luta de classes em nível mundial. Essa é uma formulação e que penso que se casa com a ideia que a Olivia trouxe de imperialismo contra os povos. E o que a gente está assistindo no período recente através da China? A China, como você disse, Marcelo, ela está reforçando uma atuação geopolítica na sua zona de influência mais próxima. Ela está reforçando uma atuação de forma extensiva. A atuação no Mar do Sul da China, como você mesmo mencionou, é talvez o principal foco de possível crise, de possível conflito no futuro próximo. A Rota da Seda é uma outra frente de expansão geopolítica que se conecta com uma expansão econômica. Mas, além dessa expansão geopolítica, a China passa, nos últimos anos, aí já é um pouco mais extenso do que essa expansão geopolítica, por uma expansão econômica gigantesca. As relações da América Latina, por exemplo, com a China, elas, nos anos 2000, foram de uma proporção inimaginável até então. A China passa a superar os Estados Unidos no começo dos anos 2000, então a gente já fala aqui de quase 20 anos de parcerias econômicas entre a China e a América Latina. Agora, entre a China e a África, é um processo nos últimos 10 anos que se desenvolve também muito rapidamente.
E como que se dá essa expansão? Através de exportação de capitais e de relações comerciais, que são os traços do imperialismo pelo qual o marxismo historicamente entendeu. A base econômica do imperialismo ocorre através de investimentos no exterior e comércio exterior. Então, quando a China ela exporta capitais para o Brasil, por exemplo, esse capital vai ser aplicado aqui, vai gerar uma riqueza aqui dentro, um valor, que parte dele vai ser apropriado pelos capitalistas chineses. Então, de fato, é uma relação imperialista, me parece. E eu ouvi recentemente uma notícia, aí no norte de Minas, de uma mineradora chinesa que, propondo, ela já está instalada em ela explora minério de ferro em alguns lugares de Minas e propõe investimentos no norte de Minas. E com o argumento de que vai utilizar tecnologia 5G. Então, essa mineradora estava fazendo, digamos, um lobby para o governo brasileiro autorizar a China na concorrência pelo leilão do 5G que vai acontecer em breve. Então, o que significa isso? Significa uma extração de riquezas do Brasil, estou dando um exemplo aqui, para a China. Então, é uma relação tipicamente imperialista, porque tem capitalistas chineses se apropriando de recursos que são nossos, recursos naturais, valores que se expressam em recursos naturais ou em mercadorias, em dinheiro, enfim, por várias formas. Então, me parece que a China ela estabelece um conjunto de relações imperialistas com os países com os quais ela estabelece contato. Mas veja, só uma última observação. Mas ainda assim, a China me parece ter uma atuação muito mais subimperialista do que imperialista propriamente dita, por enquanto. E aqui eu me refiro ao subimperialismo, ao conceito formulado pelo Rui Mauro Marini, que, embora a China esteja na fronteira de vários processos de revolução tecnológica, ainda é um ator intermediário, ainda não é um ator, ainda não nesse momento, me parece que não tem capacidade de estabelecer uma competição aberta e escancarada com os Estados Unidos nos vários níveis, porque o imperialismo tem uma base econômica, mas ao mesmo tempo tem uma dimensão ideológica, uma dimensão cultural, uma formação de recurso humano, formação de ciência, enfim. Então, me parece que seria mais correto denominar a China como uma atuação subimperialista que se beneficia de relações imperialistas com o restante do mundo. Comentar sobre a China, eu não sou nenhuma especialista de China, Amanda, Melissa, teriam muito mais coisas para desenvolver sobre esse assunto, mas tentando dialogar um pouco com o Leonardo, acho que ele falou, né, se beneficia de relações imperialistas, né, e de fato, da perspectiva da teoria do valor, a gente tem muitos elementos, né, para pensar sobre o papel do capital chinês no mundo hoje. No Tricontinental, quem talvez faça mais essa discussão é a professora Mônica Bruckmann, que faz parte, contribui também com o Instituto, e muito do que ela nos faz pensar, né, é essa perspectiva de longa duração histórica que não nos autorizaria, né, falar ou caracterizar a China como imperialista, né? Primeiro porque é isso, né? O capitalismo tem 200 anos, o livro do Lenin, se a gente tomar, né, como uma referência, tem um pouco mais de 100 anos, e a China tem 5.000 anos, né, de história, que vem de uma história de império, Estado, mundo, enfim, que talvez nos leve a pensar em duas dimensões que é bastante, pelo menos, instigante, né, de pensar. Talvez a China, né, ou a construção, né, do entendimento de país, de império, numa perspectiva do Oriente, tenha uma ciência, né, ciente do seu papel no sistema mundial,
Então, eu lembro que uma vez a professora Mônica Bruckmann nos sugeriu assistir, né, reassistir a abertura das Olimpíadas da China, né, acho que foi em 2008, em Beijing, que era quase, quando eu assisti depois, né, assim, nessa postura, era quase mesmo um documento político da China se apresentando ao mundo como um berço da civilização humana, né, trazendo elementos ali da navegação, a escrita, né, a cultura, que, vejam, era se colocando como uma contribuição para aquela ideia um pouco de civilização planetária, né, que não iria no sentido de choque de civilizações, mas diversas matrizes humanas se encontrando, se desenvolvendo, se colocando ali numa postura de que, olha, outra humanidade precisa nascer, né? A ideia é que com o fracasso do neoliberalismo, né, outra coisa precisa surgir. Então, eu acho que mesmo a nova Rota da Seda, né, ela tem um elemento né, da ação dos capitais, e tem também um elemento dessa recuperação de um projeto da China, pensando num projeto de futuro a partir de uma perspectiva mesmo milenar. Eu acho que essa dimensão é pelo menos instigante para a gente pensar na atuação da China no mundo hoje, e pensar que esses projetos de longa duração históricas da China, né, quando a gente vê os documentos dos chineses, não tem nada, nenhuma estratégia pensada para menos de 10, 50 anos, o que é, né, muito desconcertante para a nossa visão de mundo imediatista ocidental, é essa ideia de projeto de país, né, que isso de alguma forma caracteriza a atuação da China, e é algo que nos deixa bastante curiosos, pelo menos, né, para entender o que significa, na crise atual, reivindicar a possibilidade de se ter um projeto de país, né? Então, acho que essas dimensões devem ser levadas em conta nesse debate de apreciações sobre o papel da China nessa disputa de hegemonia na crise atual, que eu acho que é também disso que se trata, né? E a gente pensar também nessa dimensão, né? O imperialismo estadunidense tem essa coisa do checkmate, né? Joga xadrez no tabuleiro do mundo. E a China, ela joga um outro jogo, né, que eu também conheci recentemente, que é o Go, né, que é aquele tabuleiro que você vai cercando, mas com uma descrição enorme, mas quando o teu adversário viu, ele já está ali sem poder se movimentar, né, sem precisar da checkmate, mas ali com uma outra postura, né, uma outra racionalidade até para conseguir essas vitórias. Então, eu acho que essa forma também, né, de estabelecer cooperação como a forma de estabelecer a guerra da China nos incita bastante a continuar essas reflexões, conhecer mais e fazer com que a gente também, né, abra novas frentes de estudo, de pesquisa sobre a disputa de hegemonia mundial hoje. Para terminar, fazer uma propaganda que no Instituto Tricontinental tem um informe semanal, que é as Notícias da China, feita pelo Marcos Fernandes e pela Tings, que são os nossos companheiros do escritório do Tricolor na China, que também é interessante de acompanhar um pouco para ter informações e furar um pouco, né, o bloqueio de desinformações que a gente tem com relação à China. Queria complementar essa última fala da Olivia, e a Olivia tem toda a razão, e tem um aspecto aqui decisivo, que é o seguinte: os Estados Unidos, eles se constituíram historicamente baseado na violência, na agressão, na conquista, na rapina. Esse está na identidade nacional dos Estados Unidos, é inegável. A China, pelo que o pouquíssimo que eu conheço, tem uma história de formação de uma identidade nacional que não está baseada nesses princípios que constituíram os Estados Unidos.
Então, se a gente pegar desde o começo, desde a Revolução Industrial, a China, na verdade, ela é muito mais, ela é quem sofre as agressões e tem uma atuação reativa, ao contrário, muito ao contrário dos Estados Unidos. Então, mesmo que a China passe a liderar uma cadeia de relações imperialistas, não significa que a atuação chinesa vai ser a mesma da atuação dos Estados Unidos. E, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer, exatamente porque são 5.000 anos de história e que forjam uma identidade nacional que, para nós, ainda é difícil de prever o que pode acontecer. Ao contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na hegemonia da cadeia imperialista, a gente já sabe. É porrada, é violência, é guerra, é agressão. Então, essa é uma questão, só queria complementar um pouco da fala da Olivia. Muito bem, acho que até nesse sentido, para a gente ir avançando aqui, eu acho que uma discussão que também apareceu em outros episódios do Grama e que a gente foi, enfim, debatendo com outros convidados, outras convidadas, foi a relação entre o imperialismo e o fascismo, né? A gente está vivendo um momento de ascensão de governos de extrema-direita no mundo, talvez esteja chegando até, inclusive, num certo limite. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas ainda sem ter resultados, mas que todo esse processo de ascensão nesses últimos anos, que passou aqui pelo Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares, tem criado uma aparente tensão entre o grande capital, os setores mais liberais dentro da elite capitalista, dentro da classe dominante, e esse tipo de gestão do capital que é o fascismo. A gente tem visto isso nos Estados Unidos com muita força, aqui no Brasil em alguns aspectos, na Europa em outros, que a gente tem visto certas contradições entre grandes empresas, entre grandes capitalistas e esses governos fascistas. Dentro de uma perspectiva global, né? Como que vocês entendem essa convivência entre a extrema-direita e o fascismo e o processo imperialista? O imperialismo se desenvolveu de uma maneira que talvez esse fascismo não caiba mais, ou ele pode ser um grande aliado dentro desse tipo de atuação? Como que isso tem mudado um pouco essa dinâmica do imperialismo nesses últimos anos? Vocês têm visto algum tipo de contradição, alguma questão que se coloca dentro dessa relação ou não? Ou segue do mesmo jeito? Qual que é o papel da extrema-direita do fascismo nesse momento do imperialismo? Acho que é mais nesse sentido. Talvez a gente possa pensar que o capitalismo ele não anda de mão dadas com a democracia, né? Em alguns momentos, o capitalismo e democracia, né, fizeram uma combinação favorável à lógica de acumulação do capital industrial e, diante de uma produtividade muito grande desse capital, né, no período fordista, por exemplo, houve a possibilidade de um estado de bem-estar social em que a gente tinha uma ampla participação da classe trabalhadora, que correspondia, né, uma correlação de forças também da classe trabalhadora, organizada em sindicatos, partidos, movimentos, e o Estado com um papel, né, de um Estado mediador, de um Estado que operava, inclusive, uma transferência, né, de recursos do mercado para a sociedade a partir do Estado provedor. No neoliberalismo, né, e aonde não aconteceu experiências de Estado de bem-estar social, a gente vê que o papel do capital financeiro, né, ele é uma lógica de acumulação que sai fortalecida em cada crise. Né? Em cada crise de hegemonia do capital, essa lógica de operação do capital em que o abstrato vence a batalha sobre essas necessidades concretas das pessoas, da classe trabalhadora, ela se coloca. Né? O Giovanni Arrighi vai dizer que a financiarização mostra o quanto o capital hegemônico está em crise. Né?
Diante dessa crise, o que a gente vê, né, é que a acumulação capitalista financiarizada, como eu disse, ela vai se mostrando incompatível mesmo com a democracia liberal burguesa. Né? E esse processo que deflagra uma ofensiva de forças conservadoras a nível mundial. Né? E elas têm esse caráter de serem autoritárias, intolerantes, de extrema direita, que vão ganhando espaço no sentido mesmo de eliminação da classe trabalhadora. Né? Tem um contingente da classe trabalhadora que vai se tornando supérfluo da perspectiva do capital, quase como se não se tornasse útil nem como exército industrial de reserva, né? Aqueles trabalhadores que, em situação de desemprego, eram supérfluos ao processo produtivo, porque podiam ser substituídos por máquinas, mas eram fundamentais no processo de acumulação de capital, porque faziam ali, pelas leis de oferta e demanda, fazer o preço da mercadoria força de trabalho operar abaixo do seu valor. Né? Agora, a crise mostra um trabalho redundante, mostra simplesmente que nessa fase de operação da lei do valor parece que tem um contingente da classe trabalhadora que está sendo empurrados para trabalhos precários ou simplesmente pelo genocídio. Né? Então, a gente tem um processo em que parte da classe trabalhadora está sem lugar no mundo, sem lugar no processo produtivo e que pode ser morta pela fome, pelo vírus, nas periferias dos grandes centros urbanos. Né? Então, é uma necessidade do capital que vai, então, adequando as instituições políticas e os estados nacionais às suas necessidades de acumulação e que abre espaço para uma atuação mais ofensiva dessas forças conservadoras de extrema-direita. E, por um lado, isso que a Olivia estava dizendo, e, por outro lado, a crise que a gente está vivendo, ela significa, dentre outras coisas, um acirramento da luta de classes. A Olivia mencionou bem que no capitalismo financeirizado, a classe trabalhadora, ela praticamente não tem... Ela vai sendo marginalizada cada vez mais do processo produtivo e da integração com a sociedade do consumo. Então, o que a gente chama de exclusão social e que se acentua com o neoliberalismo é a marginalização de uma camada cada vez maior de pessoas trabalhadoras e trabalhadores do consumo. E essa dinâmica, se por um lado a dinâmica do neoliberalismo produziu uma destruição ou uma agressão contra sindicatos, contra organizações de trabalhadores e trabalhadoras, por outro lado, especialmente no período recente, tem um aspecto progressista no âmbito das lutas sociais no mundo, que me parece que é um elemento para a gente pensar essa nova direita e etc., que é a atuação da humanidade contra o machismo através do feminismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia. Essas lutas todas são muito importantes e estão casadas com esse cenário de crise que afeta especialmente as minorias marginalizadas da sociedade. Então, esse acirramento da luta de classes, que se expressa nessas várias dimensões, produz coisas terríveis como que a gente está observando. Mas eu guardo uma fagulha de esperança, porque baseado nessas lutas todas, porque, como diz o Lênin, o imperialismo é o prelúdio da revolução social do proletariado. O imperialismo ele tem, e pela própria contradição dele, a capacidade de colocar massas humanas de trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro em contato. Nós sabemos, e a atuação da Olivia no Instituto Tricontinental é muito importante nisso, de unificar as lutas, produzir informes, para a gente entender o que está acontecendo. A revolução será mundial ou não será? E aí o papel
das lutas contra o racismo, contra o machismo, se articula com o papel das lutas contra o capitalismo. Então, me parece que desse caldo que o fascismo ressurge, de uma ameaça. De fato, o fascismo ele é uma resposta do capitalismo a uma ameaça. Muito bem, gente. Então, com essas palavras aí de esperança do Léo, de que nós venceremos, né? A gente encerra o debate. Eu queria agradecer imensamente Léo e Olivia por estarem a bordo aqui com a gente para conversar sobre esse tema. Espero que vocês embarquem em novas viagens, em novas navegações. E vocês sabem que a gente encerra sempre com a dica cultural. Então, eu queria que vocês dessem o último recado, dessem a última saudação para os nossos ouvintes, né? E também dessem uma sugestão aí de alguma coisa para ouvir, para ler, para assistir, para tirar um pouco também a cabeça desses temas tão sérios, né? O que vocês estão vendo de interessante aí ultimamente? Quem quer começar? Vamos começar pela Olivia, talvez? Eu também, né, queria, no mesmo sentido do Leonardo, deixar uma mensagem, né, de esperança. Uma luta anti-imperialista deve ser necessariamente uma luta anticapitalista, uma luta emancipatória, e a América Latina tem um verdadeiro patrimônio, né, para a gente conceber essas lutas dessa forma, né? Desde o José Martí, né, que no Extra América já intuiu, né, esse papel dos Estados Unidos no nosso continente e a necessidade, né, da gente ter uma concepção orgânica, abarcadora dos problemas sociais dos nossos países e também, né, que seja um processo de libertação da América Latina e dos povos do mundo. Né? E a partir da Revolução Cubana, né, que foi uma revolução socialista de libertação nacional, a gente tem uma síntese ali da luta por libertação nacional, por emancipação dos nossos povos, por soberania, por democracia, por justiça social, combinada com a luta anti-imperialista. Né? Então, esse processo, né, que você só constrói uma independência numa luta contra o inimigo principal, contra o imperialismo, de libertação nacional e de transição ao socialismo, ou seja, né, uma luta necessariamente de caráter anticapitalista, eu acho que é um patrimônio da América Latina para os povos do mundo e que a gente tem que beber nesse nosso leito latino-americano revolucionário para se colocar no patamar que nos exige o tempo histórico agora de crise com pandemia. Na dica cultural, eu estava tentando pensar em outros temas, né, para a gente não ficar, agora o Marcelo disse, né, para tirar a cabeça disso, mas não sei se estou conseguindo muito tirar a cabeça. O que eu pensei foi mesmo recomendar o Balas de Washington, que é uma história da CIA, dos golpes, do coordenador do Instituto Tricontinental, Vijay Prashad, que é uma leitura sobre esse tema, mas que é uma leitura muito interessante de se fazer, é um livro muito bem escrito, é um livro para quem gosta de relatos jornalísticos, vai trazendo um encontro com uma história recente, que eu acho que a gente vai se identificando muito com a leitura do livro, e é também um relato muito interessante de se ver, de como também a esquerda pode escrever de uma forma bonita, uma forma de carregar a mensagem de esperança, mesmo quando a gente fala desses nossos desafios tão estruturais da luta de classe, a gente pode também colocar poesia na vida. Então, essa fica a sugestão para Balas de Washington, que é um livro lançado esse ano pela editora Expressão Popular. Muito bem, Olivia. Obrigado pela contribuição aí. Sempre as publicações da Expressão Popular são sempre uma boa pedida, até pelo preço, né? Que é uma orientação da editora oferecer livros a preços populares. Léo, qual que é a sua dica aí para nós e seus recados finais? Muito bem. Em primeiro lugar, quero dizer que eu estou felicíssimo de participar dessa conversa muito instigante. Agradecer a você, Marcelo, ao Pedro, a Olivia, pela troca de ideias.
E a Olivia tem toda a razão. A luta anti-imperialista é uma luta central e ela só vai ter sucesso se for uma luta anticapitalista. Imaginar um mundo baseado na solidariedade, na cooperação, na valorização da diversidade humana, baseada na emancipação dos seres humanos, só é possível se tivermos uma integração mundial não imperialista, o que pressupõe o socialismo. Então, uma verdadeira integração baseada na solidariedade entre os povos pressupõe o socialismo. Esse é um desafio que nós temos a encarar. E a minha dica cultural eu vi recentemente, eu estou assistindo muito pouco filme, porque eu estou com 2 crianças pequenas no meio de uma pandemia e numa quarentena, sem escola. Mas um filme que eu assisti recentemente e que me marcou muito, muitíssimo, é um filme italiano, recente. A diretora ganhou algum prêmio internacional, não me lembro aonde, chamado Lazzaro Felice, ou Lázaro Feliz. É um filme que, para mim, faz uma crítica ao capitalismo maravilhosa, tanto do ponto de vista da crítica da exploração, quanto do ponto de vista da crítica à alienação, ao estranhamento. O filme mostra, não vou aqui dar spoiler, mas o filme mostra como que o ser humano não olha o outro ser humano como companheiro, como irmão, por conta das próprias contradições do sistema que nós estamos inseridos. Então eu deixo aqui a dica do Lázaro Feliz, que é um filmaço de 2017, se eu não me engano. E agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição, já estou com meu colete salva-vidas aqui para entrar nas próximas embarcações. Muito bem, muito obrigado, Léo. Esse colete aí vai ser importante mesmo, porque eu posso ter certeza que a gente vai te chamar. Vou passar o pro Pedro, né? Pedro sempre tem aquela dica também, sempre ótimas dicas, né, nos nossos resenhas. Pedro, o que você tem visto? Eu sei que você está de férias, é uma férias meio estranha, férias na pandemia nunca é a melhor pedida, né? Mas o que você tem visto, ouvido ou lido para compartilhar aí com os ouvintes do Grama? Estamos em férias aqui no trabalho, né? E nunca de férias do Grama, ainda bem. Eu vou dar 2 dicas, assim. Eu vou reforçar uma dica que já foi dada aqui no Grama pelo Felipe, lá do Chutando a Escada, no nosso resenha especial do Arquivo Brasil, né? Ele acabou falando sobre isso. É uma dica um pouco, infelizmente, restrita, porque é um material que só tem disponível em língua inglesa, mas é um podcast. O podcast chama Winds of Change, é de um jornalista da revista The New Yorker, lá dos Estados Unidos, que ele recebe uma informação de que a música Winds of Change, do Scorpions, a banda alemã, foi escrita pela CIA para interferir no clima político da União Soviética no fim dos anos 80, começo dos anos 90. E é um podcast em 8 episódios, tem 2 episódios bônus, um deles, inclusive, falando sobre Venezuela, que ele, a partir disso, vai fazendo uma investigação sobre o uso da cultura popular, o uso da música, do cinema, das artes, pelos Estados Unidos, para interferir em conflitos, na disseminação ideológica, para derrubar governos, inclusive, em outros lugares do mundo. É muito interessante o podcast, achei assim, eu ouvi ele praticamente todo num dia só, muito bom, mas infelizmente restrito à língua inglesa, então quem puder, né, quem sabe um dia a gente consegue fazer uma parceria com eles aqui, a gente faz uma tradução aqui no Grama. Agora, outra dica, para manter minha tradição de dicas culturais de quadrinhos, já que o Léo falou sobre a questão da guerra do Iraque, eu vou indicar, então, um quadrinho que foi republicado aqui no Brasil faz pouco tempo, acho que foi no ano passado. É um quadrinho chamado Os Leões de Bagdá, que fala sobre o bombardeio que os Estados Unidos fizeram no Iraque em 2003, que acabou atingindo um zoológico lá de Bagdá, e 4 leões fugiram desse zoológico e acabaram sendo depois mortos, assassinados pelos soldados americanos que estavam em terra lá. E é uma história muito interessante, fala muito sobre essa perspectiva do conflito, essa ideia de levar a liberdade e a democracia para outros países através da violência, da morte, e sem
pensar nas perdas civis e sem pensar na sociedade que está sendo destruída. É bem interessante e acho que tem tudo a ver com o tema. Então fica essa dica aí para hoje. Ô Pedro, só que o Winds of Change quem indicou fui eu. A gente nem chegou a ir ao ar, foi uma conversa que a gente teve no final. E não sei se você tá lembrado que nós três conversando e eu falo desse... Não foi o Felipe que indicou? Eu até Fui eu. Pô, então pode editar, então. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que tem uma outra dimensão também que o último episódio fala, sem querer dar spoiler, mas sobre a própria questão da teoria da conspiração, né? E essa discussão de que a conspiração, você nunca vai chegar numa resposta. Você vai ficar a vida inteira remoendo isso e você não vai nunca chegar numa prova definitiva, porque isso dá na própria concepção da teoria da conspiração, né? Uma coisa que é impossível de provar, né? E como a CIA ela planta isso propositalmente justamente para criar essa aura, essa atmosfera e tal, enfim, só reforçando que é realmente um podcast sensacional aí, uma das belas produções aí gringas nessa mídia podcast. O episódio que eles têm sobre a Venezuela, que é um dos bônus, é muito interessante também. Fala como os Estados Unidos têm tentado utilizar a música popular para influenciar na Venezuela agora, assim, é bem legal, assim, para quem puder ouvir, vale a pena. Muito bem. Não, eu queria também dar uma dica de podcast, já que a gente é apaixonado por essa mídia. Eu sempre achei que se tem uma coisa que o Brasil faz bem feito é música, né? Inclusive nesse período de pandemia, eu acho que umas poucas escapes que a gente está tendo são essas lives aí que estão tendo, uma melhor que a outra, né? Pelo menos o Gil, por exemplo, tem 13 lives aí que foram uma lavada na alma, né, da gente. Milton Nascimento fez uma live sensacional. Enfim, não faltou coisas boas aí, felizmente, né, para tentar dar um respiro. E tem um podcast sobre música brasileira que é um dos meus podcasts preferidos, assim. Se for fazer uma lista dos meus podcasts preferidos, aí certamente o Travessia tá neles. O Travessia é esse podcast aí da Central 3, que é conduzido por dois jornalistas, o Fernando Vives e o Caio Quero, e é sobre música brasileira e que alterna aí comentários e com música mesmo, né? É um podcast que toca música, por isso mesmo eles não estão no Spotify, né? Porque tem essa questão dos direitos autorais. Mas eu recomendo que vocês procurem, ouçam Travessia. O último episódio, inclusive, é sobre essa estrela maior, esse patrimônio que nós temos aqui no Brasil, que é a Gal Costa, né, que completou recentemente 75 anos e que tem uma trajetória belíssima aí, que passeia pela Tropicália, pela Bossa Nova, pela música popular, pelo forró, enfim, a Gal Costa passeia pela música com muita qualidade. Enfim, ouçam Travessia, ouçam Gal Costa, ouçam música brasileira e tentem amenizar um pouco aí esse período ruim que nós estamos vivendo aí em quarentena. Eu acho que é isso, né, gente? Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Um grande beijo para quem está nos ouvindo. Daqui a 2 semanas a gente volta com mais um giro. E é isso, seguimos navegando. Beijão, gente. Até mais, gente. A gente se vê.